tipo de transistor, certo? Aqui a gente vai ver, então, como que ele funciona, né? Como que a gente monta um transistor desse tipo, certo? Para começar, a gente vai supor que a gente tem aqui como se fosse uma caixinha preta, tá? E eu estou colocando só 2 terminais a princípio nela, tá? Então, um terminal aqui, um polarizado negativamente e o outro polarizado positivo, tá? Uma fonte externa de tensão e um resistor associado aqui, certo? Se eu fizer a medida da corrente que flui aqui por esse VD, por essa tensão VD, eu vou conseguir essa curva aqui, ó. Tá? Não é um comportamento linear, tá? Ela tem esse formato. À medida que eu aumento a corrente, tá? O VD também aumenta. À medida que a tensão entre as extremidades aqui aumenta, a corrente também aumenta, tá? Mas ela não é linear, tá? Ela tem essa forma aqui, certo? E eu posso também escrever nesse circuito, né, usando a lei das malhas, tá? As diferentes quedas de tensão que vão aparecer aqui nessa malha. Então, a tensão fornecida vai ser essa parte aqui, a queda de tensão no resistor, I vezes R, mais a tensão no meu dispositivo que eu estou colocando aqui. Tá? Então, posso escrever essa equação. Então, para esse circuito, eu tenho 2 opções. Tem uma equação e tem uma curva, um resultado experimental. Tá? E eu tenho também 2 incógnitas, que é a corrente que vai passar aqui no dispositivo e a tensão que aparece nos terminais aqui. Tá? São 2 incógnitas. Mas eu tenho o experimental e tenho a teoria, eu posso resolver isso, né, com essas 2 incógnitas aqui. Agora, o que é mais simples? Tá? É eu transformar essa curva numa equação, ou transformar essa equação aqui numa curva. Tá? É bem mais simples eu colocar isso daqui na forma de um gráfico do que escrever uma equação para essa curva aqui. Tá? Então, vamos lá. Se a tensão VD for igual a 0, tá? Então, aqui nesse eixo, VD igual a 0, tá? A corrente ID vai ser E sobre R, que é esse ponto aqui. Tá? Se eu colocar agora ID igual a 0, a tensão VD vai ser igual a E. Então, eu vou ter essa reta aqui, que está relacionada com essa equação das malhas. Tá? Essa reta a gente vai chamar de linha de carga, certo? Porque ela aparece do circuito externo de carga que a gente colocou aqui, para alimentar o dispositivo. Tá? Então, ela é limitada aqui pelo circuito externo. É chamado linha de carga. Aonde esses 2 pontos se encontram, tá? A gente vai ter uma corrente e um valor de tensão aqui, que são iguais, idênticos, onde essa linha está cortando, tá? Por questão de notação, a gente vai escrever assim, corrente I minúsculo, D maiúsculo é a corrente total. I maiúsculo e D maiúsculo é o valor da corrente DC. I minúsculo e D minúsculo, o valor da corrente AC. Tá? Então, esse dispositivo aqui, quando ele é polarizado, a gente consegue encontrar, usando a equação e usando a medida experimental aqui, tá? Esses 2 valores aqui, são estacionários, independentes do tempo, tá? Que é a corrente no dispositivo e a tensão em cima do dispositivo, tá? Entendido até aqui? Muito bem, então agora a gente vai acrescentar mais um terminal, tá? Um transistor. Então, eu já tinha esses 2 aqui, e agora eu estou colocando mais um terminal aqui,
tá? Que também ele é polarizado, tá? Dessa forma aqui. Tem a fonte, tem uma resistência de proteção, tá? Essa linha, aqui onde estou colocando IT, corrente IT igual a zero, é a mesma que a gente já viu aqui, quando eu não tinha nada aqui no terceiro terminal, tá? É essa carga aqui, tá? Essa curva, certo? Para o dispositivo funcionar, eu vou ter que fazer o quê? Vou variar agora a corrente que vai entrar aqui no terceiro terminal, porque a gente já falou, a corrente que vai fluir no dispositivo, tá? Depende de uma corrente externa que é colocado no outro terminal, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar essa corrente que flui aqui. Quando eu coloco essa corrente aqui e faço uma medida experimental, eu vou chegar nessa curva. Se eu aumentar um pouco mais a corrente, eu chego nessa curva. Se eu aumentar um pouco mais aquela corrente T, eu vou chegar nessa curva, tá? Então, agora, a gente tem, para uma mesma tensão, diversas correntes diferentes, tá? E essas correntes diferentes que estão aparecendo estão dependendo do quê? Dessa corrente de entrada. Então, essa corrente que eu estou colocando aqui agora é que está controlando a corrente que passa aqui no meu dispositivo, certo? A linha de carga que a gente fez, né? A gente disse que nesse ponto, quando a corrente seria igual a zero, né? ID igual a zero, a corrente seria tensão pela resistência, tá? E aqui está em miliampere. Então, tá certinho, ó, 15 vezes 10 a menos 3, tá? No caso de corrente igual a zero, né, a tensão toda é igual à tensão aqui da fonte, que é 15, certo? Então, aqui é a nossa linha de carga agora. Bom? Desculpa. Esse dispositivo, então, ele vai funcionar como um amplificador de sinal e também para chaveamento, tá? Amplificador quer dizer, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Para o amplificador, se eu variar a corrente que eu estou colocando aqui, tá? De 0,05 miliampere, então é esse valor aqui, ó. Eu tinha 0,05, tá? Aumentei mais 0,05, e veio para 0,1, tá? Nesse ponto aqui, certo? A corrente ID vai variar por 2 miliamperes. Como é que isso aqui vai acontecer? Tá? Então, vamos lá. A gente vai ter que procurar na linha, tá? Então, vamos ver. Se eu variar daqui, por exemplo, que é mais simples, ó, sem nenhuma corrente, né? Sem nenhuma corrente aqui no terceiro terminal, eu tinha, se a gente passar uma linha aqui, mais ou menos 5 miliamperes. Aí eu vou aumentar 0,05, que é essa curva aqui. Eu vou pegar aqui no cruzamento, isso aqui vai me dar 0,7 mais ou menos, tá? 7 miliamperes, tá? Mais ou menos. Passando a linha daqui e a linha daqui. Então, eu aumentei para 2 miliamperes. E a amplificação, então, ela é escrita dessa forma, ó, 2 miliamperes divididos pela corrente que eu coloquei aqui no terceiro terminal. Isso deu uma amplificação de sinal de 40 vezes. Tá? A gente vai dizer também que quando a corrente for zero, né, o dispositivo está desligado, ele é off. Quando a corrente está no máximo, ele está ligado, ele é on. Então, aqui é uma chave, tá? 0 e 15, 0 e 15. Tá? Muito bem. Vamos ver o que acontece, então, agora, nesse dispositivo,
tá? A parte física dele. É um transistor bipolar de junção, tá? Então, na verdade, eu tenho duas junções para formar esse transistor. Eu tenho uma junção P mais N e tenho uma junção PN aqui, grudadas, tá? Elas estão juntas, né? Então, num lado, eu tenho muito dopado tipo P, do outro lado, dopado N, e no outro lado, dopado P normal, a quantidade normal, não muito dopado. Tá? Isso daqui é o que eu tenho aqui dentro, ó, na caixinha, tá? É o meu transistor. Tá vendo? São dois... Opa, desculpe. São dois diodos acoplados. Né? É um diodo P mais N acoplado com um diodo PN. Tá? Isso aqui está no equilíbrio. Ó. O nível de Fermi está igualado aqui para essas três camadas. Tá? Essa interface aqui entre o P mais e o N é chamada de interface emissora, tá? Ou emissor. Tá? A interface entre o N e o P é chamada de coletor. Tá? E a camada N, que fica no meio das duas, tá? Por razões históricas, tá certo? Ela é chamada de base, tá? Que antigamente o transistor era muito grande e para desenhar ele tinha que colocar um suporte mecânico, né? Que era a base de tudo, que também ajudava a funcionar o dispositivo, então ficou base o nome aqui, tá? Então isso aqui é basicamente o dispositivo que a gente tem naquela caixinha preta, certo? Agora, a gente vai fazer a polarização de forma que o dispositivo funcione, tá? Então, aqui, ó, aqui, dentro dessa caixinha, nesse caso, eu estou polarizando aqui positivo e aqui negativo, tá? Então, e tem mais uma polarização aqui também, tá? Que vai ser a polarização no outro contato, vai ser positivo aqui e negativo aqui. Então, esse tipo de polarização vai fazer o dispositivo funcionar, é assim, a junção emissora, tá, onde tem P mais e N, vai ser sempre polarizada com potencial direto. Então, positivo aqui, tá, e o negativo no N. Enquanto que a junção coletora, tá? Essa região coletora vai ser um potencial reverso, ou seja, negativo no P e positivo no N. Tá? O que esses potenciais fazem? É exatamente o que a gente já viu na aula de diodo, de junção PN. Tá? Então, se eu aplico uma polarização direta aqui, eu vou diminuir a altura da barreira. Tá? Vou diminuir a altura da barreira, tanto do lado N, quanto aqui do lado P, tá? Então, diminuir a altura da barreira, diminuir a altura da barreira. Na polarização reversa do outro lado aqui, polarização reversa aumenta a altura da barreira, tanto para P quanto para N, tanto para N quanto para P, tá? Então, aumentou aqui a altura da barreira e aumentou a altura da barreira, certo? A gente tem muito mais lacunas do que elétrons, tá? Então, esse fluxo de lacunas é o preferencial que vai acontecer no dispositivo, tá? Os elétrons vão fluir, mas a quantidade é muito pequena, comparada com as lacunas, então elas são maioria aqui, tá? Bom, vamos ver o que acontece. Vou ter um fluxo, então, de lacunas do lado P+, para o lado N, tá? Eu vou representar esse fluxo como essa seta aqui, ó. Fluxo de lacunas, tá? Vindo aqui para o lado N, tá bom?
Quando esse fluxo chega aqui no lado N, né, o que acontece? O lado N está cheio de elétrons, está entrando lacunas, é normal que aconteça o que a gente chama de recombinação, né? Então, aqui, esse fluxo, uma parte dessas lacunas que entraram aqui na base, vão se recombinar com os elétrons que existem aqui na base. Isso é normal, tá? E uma outra parte vai conseguir passar, tá? E vir para esse lado. Aí você fala, mas e a altura da barreira, professora? Lembrando, gente, isso aqui não é barreira para lacuna, lembra? A barreira tende a flutuar. Então, aqui é menor energia para ela, aqui é maior energia. Então, na hora que a lacuna chega perto aqui da interface, ela né, flutua e chega aqui em cima, tá? Ela também é sugada por esse campo elétrico grande que apareceu aqui por causa da polarização reversa, tá? Então, entraram, por exemplo, 10 lacunas na base, 2 recombinaram e as outras 8 vieram para cá. Tá? Essas lacunas que chegam aqui, elas fazem parte de um outro tipo de corrente que a gente vai chamar a corrente do coletor. Então, quando elas entram aqui, tá, elas são a corrente do emissor na base. Lacunas, né, corrente emissora de lacunas na base. Quando elas chegam aqui, elas são a corrente do coletor, tá? Outra coisa, como a gente polarizou aqui diretamente, e existe esse processo de difusão, um pouquinho. Existe esse processo de difusão de lacunas para cá, também vai existir um processo de difusão de elétrons do lado N para o lado P, tá? É muito menos do que essas aqui, mas existe, tá? Então, vai existir um fluxo de elétrons indo para esse sentido aqui. As correntes de deriva e geração que aparecem aqui, tá? Elas são também importantes, mas elas são muito pequenas, né? E a gente pode até desprezar, tá certo? São essas correntes aqui. Então, são as lacunas e os elétrons, né, que podem ser gerados aqui e sugados pelo campo, tá? Os portadores de deriva. Eles não são lá muito importantes, tá? Então, aqui, a gente vai poder agora identificar 3 correntes diferentes, tá? A primeira corrente é aquela injeção de lacunas pela polarização direta aqui no emissor, né? É uma injeção de lacunas aqui. Então, eu tenho essa corrente aqui, corrente de emissor de lacunas, tá? IER, IEP, tá? Corrente de emissor de lacunas. Mas a corrente total que vai aparecer nessa interface além dessa daqui que está sendo injetada para cá, ainda tem aquela corrente dos elétrons que estão difundindo para cá. Ela é pequena, mas existe. Então, se tem elétrons fluindo de N para P, vai aparecer uma corrente no sentido contrário ao fluxo dos elétrons, que é essa corrente aqui, ó, bem pequena, mas ela existe, tá? A corrente do emissor de elétrons, tá? Então, a corrente total IE aqui, esse IE, ele é composto por essa corrente mais essa corrente, em 2 componentes, a corrente do emissor, certo? Todo mundo entendeu aqui? Sim. Por isso que é importante a gente ter entendido a junção PN, né? Saber exatamente as correntes que existem lá, certo? E T igual a menos... Por enquanto não, calma. A gente já vou falar o resto, tá? Vamos lá, então, a primeira corrente é a corrente do emissor. Então, ela é composta pela corrente de lacunas, que estão difundindo para a base, e pela corrente de elétrons que difundem da base para o P mais aqui, tá certo? Então, essa é a corrente do emissor. O que passou de lacunas para cá é a corrente no coletor, IC.
Tá? E o terceiro terminal, ele vai servir para quê? O princípio de funcionamento do transistor é manter essa base aqui neutra, tá? Então, é manter a base neutra. Se não existisse nenhuma corrente entrando aqui, o que ia acontecer? Estão saindo elétrons daqui para cá por difusão, estão sendo perdidos elétrons pela recombinação com as lacunas que estão entrando na base, e aí você vai degradando essa base aqui, vai sumindo os elétrons, sumindo os elétrons, sumindo os elétrons. Então, qual é o papel desse terminal? É injetar a quantidade de elétrons aqui de forma a continuar mantendo a base neutra. Então, o que essa corrente vai fazer? Ela vai repor os elétrons que foram recombinados com as lacunas e vai repor aqueles elétrons que vieram por difusão aqui para o lado P+, vai repor também os elétrons, né, que vieram lá do coletor para cá. Tá? Isso aqui vai ser somado, na verdade. Né? Então, vai diminuir um pouquinho aqui essa corrente de elétrons. Tá? Certo? E essa corrente, gente, ó, aqui é o fluxo está entrando. Tá? Então, se estão entrando elétrons aqui, a corrente de elétrons, ela está no sentido contrário, ela está saindo. Né? Então, aqui, nesse dispositivo todo, a gente tem a corrente do emissor, composta por esses dois, a corrente do coletor, composta pelo que consegue atravessar a base e chegar no coletor, e a corrente de base, que é colocada aqui para manter essa base neutra. Tá? Então, se por acaso entrar uma lacuna aqui, já tem que entrar um elétron aqui. A base tem que ficar neutra. Certo? Entendido até aqui? Bom, aí vocês vão falar, mas professora, está entrando 10 lacunas aqui, 2 estão recombinando, está saindo 8, como que essa corrente no coletor ficou maior com a aplicação dessa corrente na base? Que foi o que eu acabei de dizer aqui nesse anterior. Opa, cadê? Aqui, né? Aqui, né? Colocando a corrente na base, a corrente está aumentando, tá? É aquela corrente que está saindo no coletor. Ela está aumentando porque eu estou aumentando a corrente na base, tá? Mas não foi o que aconteceu ali, a gente não está vendo isso, né? Teve aumento nenhum aqui, por enquanto. Né? Então, vamos lá, vamos ver como é que isso aqui está amplificando. Primeiro, vamos só ver esse slide que eu passei aqui direto, tá? É para a gente ver aqui o que está acontecendo de transporte de carga no transistor bipolar de junção, tá? Então, a gente polarizou diretamente a junção P mais N, ó, esse cinza aqui é a camada de depressão. Lembra quando a gente falou, se a gente dopar mais um lado do que o outro, a camada de depressão fica toda do lado menos dopado, tá? É mais ou menos o que está acontecendo aqui, tá? O N é menos dopado, a camada de depressão fica praticamente toda para cá, tá? Aqui a polarização entre a base e o coletor, ela é reversa, então a camada de depressão é maior, certo? Esse tipo de configuração aqui, onde eu coloquei essas duas fontes, tá? E a base aqui como comum, é chamado de configuração base comum, tá? Esse tipo aqui de disposição. A gente vai ver depois que a gente tem emissor comum também, tá? Então, a corrente do emissor entra aqui, a corrente de base sai, porque está colocando elétrons para cá, o fluxo é contrário, e aqui a gente está saindo a corrente no coletor, tá? Então, como que vai ficar a curva de corrente e tensão, tá? Aqui a gente tem a corrente no coletor, e aqui a gente tem a polarização reversa que eu apliquei na base coletor, que é essa tensão aqui. Tá? E crescendo aqui, vem a corrente do emissor.
Quanto maior a corrente do emissor, maior vai ser a corrente que vai sair aqui no coletor, tá? E por que que ela tem essa forma aqui? Tá? Isso aqui é como se fosse aquela corrente de saturação reversa, porque isso aqui está polarizado reverso. Aquela corrente do diodo que vinha para esse lado aqui, era bem pequenininha e constante, tá? É essa corrente aqui. Agora, só que a gente jogou para cá. Aqui é menos VBC, tá? É uma polarização reversa que a gente está fazendo. Tá? E à medida que a gente joga mais lacunas aqui, eu consigo aumentar a corrente no coletor. Tá? Então, existe uma família de curvas aqui agora, que depende da corrente que eu coloquei no emissor. Tá? Isso aqui na junção polarizada reversamente, desse lado aqui, com essa configuração base comum. Tá? Agora vamos ver o caso mais real. A gente vai ver por que que isso aqui realmente está amplificando a nossa corrente. Quem que vai mandar, tá? Só mostrar aqui. Aqui, quem está controlando a corrente no coletor é a corrente no emissor. Estou jogando, aumentando a corrente, estou aumentando a corrente no coletor. Tá? E aqui, então, ó, é a nossa junção. P mais N, NP. Tá? As camadas de depressão, mais dentro no lado N do que no lado P, né? Porque ele é menos dopado. Tá? E agora a gente vai ter que fazer uma definição aqui desses parâmetros, tá? Então, eu não tenho todo desenhado, só tenho o resultado aqui eu queria que vocês pegassem a apostila, tá? Para seguir na apostila. Tá? Então, primeiro, a gente vai definir essa letra B que aparece aqui, ó. Tá? Essa letra B é chamada fator de transporte. Tá? E ela, o máximo valor que ela pode ter é 1, tá? Ou 100%. Tá? Isso quer dizer o quê? É o quanto das lacunas que estão entrando na base, tá? Eu vou conseguir transportar para lá. Se for 100%, é como se eu tivesse jogado 10 lacunas e as 10 conseguissem chegar no coletor. Tá? Esse é chamado fator de transporte da base. E o maior valor que ele pode ter é 1. Tá? A gente tem que definir também uma outra grandeza, que é esse gama aqui, ó. Tá? Esse gama é chamado de eficiência de injeção. Tá? Então, lembrando, injeção é quando a gente polariza diretamente a junção e injeta portadores do outro lado. Tá? Então, essa eficiência de injeção aqui, também, o maior valor que ela vai poder ter é 1. E ela é definida como a corrente do emissor lacunas, né, porque a gente está trabalhando com P mais N, divididos pela corrente do emissor total. Lembrando, a corrente do emissor total é essas lacunas que vêm por difusão para cá, tá? Mais aquela corrente devido aos elétrons que saem do lene para o P, porque a altura da barreira de potencial diminui com a polarização direta, e eu consigo injetar elétrons lá do outro lado também. Então, a corrente total. Então, é a corrente só de elétrons pela corrente total. O ideal aqui seria que essa corrente de elétrons fosse 0, menor possível, porque aí eu teria uma eficiência de injeção igual a 1, que é o maior possível. Né? Tá? Eu não estou perdendo nada aqui. Bom, a gente vai definir, então, a gente quer saber como que a gente consegue chegar no fator de amplificação, tá? Então, a gente vai definir esse fator de amplificação de corrente, alfa, tá? Como sendo a relação entre a corrente do coletor que está saindo aqui pela corrente do emissor, tá?
A corrente de amplificação a gente está fazendo corrente do coletor pela corrente do emissor. Quem é a corrente no coletor, que vai chegar aqui? Tá? A corrente no coletor que chega aqui é a corrente IEP, que eu injetei aqui, vezes aquele fator de transporte. Quantos por cento desses portadores, lacunas que eu coloquei aqui, quantos por cento conseguem chegar para cá? Conseguem chegar no coletor. Tá? Então, eu vou multiplicar a corrente do emissor, as lacunas, por esse fator de transporte. Se o fator de transporte for 0,7, é porque 70% dos portadores conseguiram formar a corrente no coletor. Se for 1, se o fator de transporte for 1, isso quer dizer que todas as lacunas que eu coloquei aqui dentro conseguiram chegar aqui. Mas ele não pode ser maior do que 1, esse B. Tá? O máximo dele é 1, certo? Bom, e aí esse IEP, e daí a gente vai dividir pela corrente do emissor. A corrente total do emissor, a gente já viu, ela é composta por a parte das lacunas que entraram e dos elétrons que vieram para esse lado aqui, porque a corrente tem o mesmo sentido, tá? Então, que é a corrente total do emissor. A gente já acabou de definir a eficiência de injeção, né, como sendo a razão da corrente de lacunas pela corrente total aqui do emissor. Então, eu posso pegar tudo isso daqui e escrever como gama. Então, eu vou ter fator de amplificação de corrente alfa é igual ao fator de transporte vezes a eficiência de injeção. Tá? Bom, aí, isso aqui vai amplificar alguma coisa? Para amplificar alguma coisa, a gente tem que ter um número maior do que 1, maior do que 100%. Tá? Nesse caso aqui, o maior valor de alfa vai ser 1, porque o maior valor de gama é 1 e o maior valor de gama de B também é 1. Tá? Eles normalmente são menores do que 1. Então, a alfa vai ser um número menor do que 1. Se alfa for um número menor do que 1, não está amplificando nada. Tá? A gente já vai ver que não é bem isso, né? A gente chama de amplificação de corrente, porque o que acontece, na verdade, é que essas lacunas que estão saindo daqui, saem de uma região que tem uma baixa resistência, ó, porque a camada de depressão é pequena, e a gente já sabe que a camada de depressão é altamente resistiva. Quanto menor a camada de depressão, menos resistência ela tem. E aqui, ela tem uma resistência muito grande. Então, são portadores que estão saindo de uma região com resistência baixa para uma região de resistência alta. Então, na verdade, o que eles têm aqui é um ganho de potência, tá? Não em quantidade de corrente, mas na potência, tá? Por isso, isso aqui é um fator de amplificação para corrente, que foi o que a gente viu aqui, tá? A gente está amplificando aqui a corrente, aumentando a corrente IE, tá? Bom, então, em vez de eu usar a corrente do emissor e a corrente do coletor, eu vou tentar achar outro tipo de amplificação. Eu vou escrever como beta, agora, beta, tá? Vocês podem olhar no livro, desculpe, na apostila, tá? Na página 147. A gente vai fazer a relação agora, não entre a corrente do emissor e a corrente do coletor, mas a gente vai fazer uma relação entre a corrente no coletor e a corrente que está entrando na base. Tá? Então, aquele fluxo de elétrons que eu estou colocando aqui na base. É essa relação que a gente vai fazer. IC sobre IB. Tá? É a equação 5.8 da apostila, na página 147. A corrente do coletor, a gente já viu, né? Ela é esse termo aqui, ó, fator de transporte vezes a corrente de lacunas que vem do emissor,
E a corrente de base, gente, tá? A corrente de base. Quando a gente estava olhando lá os fluxos, vamos lá. É ali mesmo. Tá? A corrente de base, ela tem essas duas partes principais aqui que vão compor ela, tá? Uma que vai colocar, vai repor os elétrons que foram recombinados aqui com as lacunas, tá? E a outra corrente é a que vai recombinar, que vai colocar elétrons que foram perdidos aqui por difusão. Então, a corrente de base, ela vai ser composta por uma corrente dessa daqui, ó, igual a essa corrente de emissão do emissor de elétrons, tá? Que são o quê? Está repondo os elétrons que vieram para cá por difusão. Então, uma parte da corrente de base é essa aqui, e a outra parte da corrente de base, né, ela vai ser igual, tá, à quantidade de lacunas que não conseguiram passar para cá. Ou seja, é o fator de transporte, é o 1 menos o fator de transporte. Então, eu coloquei 10 lacunas, passaram 7, eu vou ter que repor 3 elétrons aqui, porque 3 que recombinaram com as lacunas. Tá? Vocês entenderam aqui essa composição da corrente de base? Sim. Tá? Então, a corrente de base ela vai ser dada por 1 menos o fator de transporte, né, multiplicado pela corrente de IEP que entrou aqui. Tá? É o que a gente tem na equação 5.8. E aí a gente vai rearranjar, né, essa equação, de forma que a gente vai chegar numa expressão igual a essa aqui, ó. O ganho é igual à amplificação de corrente divididos por 1 menos a amplificação de corrente, tá? E esse aqui é a amplificação, então, entre a base e o coletor, tá? E esse número, isso sim vai ser uma amplificação. Por quê? Alfa é isso daqui, ó, né? A gente já definiu. Fator de transporte vezes eficiência de injeção. Esse número, o maior valor que ele pode ter é 1. Se ele for 1 aqui, ó, isso aqui vai dar 0, a amplificação vai ser infinita. Tá? Vamos ver, o menino está botando uma pergunta. Se no lado do coletor seria um estado de energia mais favorável para elas, né? Porque algumas delas não conseguem. Porque elas recombinam. E a gente já vai ver que é esse efeito que vai ajudar na amplificação do nosso sinal também. Tá? Porque a ideia também desse transistor é a gente fazer a base estreita, né? Se a gente fizer a base bem fininha, né, o tempo de vida do portador vai ficar maior do que o tempo que ele vai levar para atravessar, e ele consegue atravessar sem recombinar. Tá? Mas a gente não pode fazer ela muito estreita, porque pode dar curto também. Então, tem aí um compromisso com o design. Tá? Então, vamos ver agora o que é esse beta aqui mesmo, né, para amplificar o sinal. Tá? Vamos esperar mais uma pergunta, depois eu continuo. Corrente 4? Qual corrente 4? Ela é muito pequena, ela não vai fazer diferença.
Desculpe, eu lembrei. Ela é muito pequena, tá? A gente está desprezando essas correntes. Tá, seguindo aqui, então. Agora, gente, vamos pensar um pouco assim na física aqui, né, desse processo, então, de amplificação, tá? Essa corrente que a gente coloca na base é uma corrente pequena comparada com a corrente que está saindo do coletor aqui, tá? Então, isso já faz a amplificação, a gente viu aqui com esse beta, tá? Mas, a ideia de amplificação, né, a gente não pode usar esse termo aqui, porque não ficou maior do que 1, mas o que acontece? A ideia central é manter a base neutra. E também essa espessura aqui da base, tá? A gente vai fazer ela bem fininha. Por quê? Se a intenção é manter a base neutra, e eu jogar 10 lacunas aqui, tá? Aí a gente pensa, bom, se eu joguei 10 lacunas, vou ter que botar 10 elétrons, vai ficar tudo empatado, tá? Mas não é assim. A gente vai ter que pensar no tempo de vida desses portadores aqui. O tempo de vida dos elétrons e o tempo de vida das lacunas é igual, tá? Então, se antes deles recombinarem, eles levam, sei lá, um microsegundo para recombinar. O tempo de vida é igual, tá? Para os dois. Tá? Então, a ideia é, se eu coloco um elétron aqui dentro, né, e faço passar 10 lacunas para lá, porque eu fiz isso aqui bem fininho, isso acontece por quê? Porque o tempo que a lacuna levou para atravessar até aqui, que a gente vai chamar tempo de trânsito, tá, é muito pequeno comparado com o tempo de vida dela. Então, um elétron que eu coloque aqui, ele consegue manter essa base neutra, tá, até que 10, por exemplo, 10 lacunas consigam passar. Então, um elétron neutraliza 10 lacunas, tá? É pelo tempo, tá certo? De vida e o tempo de trânsito, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Se o tempo de vida da lacuna e do elétron, tá, são 10 microsegundos, é o tempo de vida, é o quanto eles têm antes de recombinar, e o tempo de trânsito da lacuna para atravessar a base é 0,1 microsegundos, tá? Quantos lacunas vão conseguir passar enquanto um elétron está mantendo a neutralidade aqui? Tá? Então, um único elétron consegue manter a neutralidade para passar muitas lacunas para lá. Certo? E essa relação desses dois tempos está relacionada com o nosso ganho aqui. Tá? Então, o tempo de vida divididos pelo tempo de trânsito dá um fator de amplificação 100. Tá? Então, é por isso que você está falando, você falou, é mais favorável para as lacunas, né? O Rodrigo falou, né? O lado do coletor seria um estado de energia mais favorável para as lacunas, porque algumas delas não conseguem passar da base. Algumas vão recombinar, não são todas, tá? Algumas só. Mas a quantidade de corrente que você coloca aqui é muito menor do que a corrente que vai conseguir passar para lá, para o coletor. Então, você vai pôr uma corrente pequena na base, vai ser suficiente para neutralizar uma corrente muito grande de lacunas passando para lá, por causa dessa diferença entre o tempo de vida e o tempo de trânsito. Tá? Entendido, gente, esse tempo de vida e o tempo de trânsito aqui? E tudo isso tem a ver com a neutralidade de cargas na base. Sim? Tá, então vamos lá. Nesse caso aqui,
tá? A gente tem o que a gente chama de emissor comum, né? Então, eu tenho uma fonte ligada aqui no emissor, tá? Isso aqui está polarizando diretamente, tá? A junção, e esse outro também está ligado no emissor, é o que está fornecendo a corrente da base, tá? Então, vamos lá. A junção E, que é aqui o emissor, ela está polarizada diretamente, né, com essa bateria aqui, base emissor, tá? A tensão entre a base e o emissor aqui, como é polarizado diretamente, a queda de tensão aqui vai ser pequena, porque a resistência, a camada de depressão aqui é muito pequena, tá? Então, a gente vai poder negligenciar essa tensão. E a junção B, aqui, a junção base-coletor, tá? Ela é polarizada reversamente com essa bateria aqui, tá? E a tensão entre o coletor e o emissor vai aparecer toda nessa região aqui, essa tensão que a gente está colocando aqui, esse VCE, porque essa região é a região mais resistiva que a gente tem, porque tem a camada de depressão maior, bom? Então, aqui, gente, ó, como que acontece o sinal de amplificação, né? A corrente que eu estou colocando na base, a gente vai tirar daqui, né? Tensão sobre resistência. Isso é uma corrente de 0,1 mA. Aí, a corrente do coletor vai ser o quê? Vai ser a amplificação vezes a corrente que eu estou entrando. O fator de amplificação é 100. A gente tirou da onde? Daqui dos tempos de vida dos portadores, tá? E do tempo de trânsito. Então, eu coloquei na base 0,1 mA e a corrente que está saindo no coletor é de 10 mA. Está passando para cá, tá? E aqui a gente mostra também, né, essa amplificação de corrente. A corrente da base, 0,05, pico a pico aqui, e a corrente que está saindo, tá? 5, pico a pico, certo? Entendido até aqui? Então, o beta é o fator de amplificação mesmo. E o alfa é a amplificação de corrente, mas isso tem a ver com um ganho de potência, não de quantidade de corrente. Tá? Vamos lá. Bom, gente, agora a gente vai ter que encontrar essas correntes, né? A corrente de emissor, a corrente do coletor e a corrente de base, tá? A gente vai ter que escrever, né, uma solução aqui. Então, do mesmo jeito que a gente fez para a junção, a gente teve que resolver a equação de difusão, né, para aquela injeção de portadores, né, e ver o excesso de portadores agora que estão na base, que são aquelas lacunas. Resolvendo a equação de difusão, a gente vai negligenciar as correntes de deriva, nesse caso aqui, todas elas, tá? A gente só vai levar em conta a corrente de difusão. Então, a gente vai, depois que resolver a equação de difusão, a gente vai determinar as correntes do emissor e do coletor, a partir sempre do gradiente de concentração, né, que vai aparecer em cada lado aqui da junção, tá? E depois disso, que a gente tem a corrente do emissor e a corrente do coletor, a gente faz uma menos a outra e acha a corrente de base, tá? Então, vamos lá. Para a gente poder fazer essa conta, para a gente poder mostrar, né, quais vão ser as correntes, tá? A gente primeiro vai simplificar os cálculos e fazer algumas hipóteses. Essas hipóteses estão colocadas na página 149 da apostila, tá? Eu vou ler aqui para vocês. O que a gente vai fazer de hipóteses sobre as correntes que estão fluindo aqui? Primeiro, que os buracos se difundem do emissor para o coletor, daqui para cá, porque aqui tem AP+, né? E a corrente de deriva na base é desprezível.
Então, aquela corrente de lacunas que, porventura, possa vir daqui para cá, a gente vai desprezar, tá? Então, corrente de deriva é desprezível. Então, só flui corrente de lacunas nesse sentido. A gente vai também dizer que a eficiência de injeção, aquele gama, tá, é igual a 1. Ou seja, a gente vai desprezar aquela corrente pequena de difusão de elétrons que vem de N para P com essa região polarizada diretamente. A gente não vai levar em conta essa corrente. A corrente de saturação do emissor, tá, também vai ser desprezível. Tá? Então, a corrente de lacunas que vem descer para cá, também a gente vai desprezar. Todas as correntes de deriva. Tá? A gente vai supor que essa área de seção transversal aí seja constante, tá, uniforme, e a gente vai tratar o problema inicialmente como sendo unidimensional. A corrente só flui num único sentido X, por exemplo. A gente vai supor que a gente não tem nem geração, nem recombinação de portadores nas camadas de depressão, tá? Nem recombinação, nem geração. E todas as tensões e correntes são tomadas no estado estacionário, ou seja, independem do tempo. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai tentar resolver, né, a equação, a determinação da corrente do emissor e depois a corrente do coletor. Tá? Então, vamos lá. Aqui, quando a gente faz essa injeção de portadores, eu estou colocando um excesso de portadores do emissor, ΔPE, né, aqui dentro. Tá? A gente já pode escrever esse excesso de portadores dessa forma, conforme a gente viu no capítulo anterior, da junção. Então, o excesso de portadores vai ser os portadores minoritários que já existem na base, vezes essa exponencial, onde aqui a gente põe a tensão aplicada, tensão entre a base e o emissor, menos 1. Na outra interface, tá, eu vou ter um excesso também de portadores ΔPC entrando aqui no coletor, tá? Então, tem um excesso de portadores aqui, só que o que acontece? Esse lado, ele está polarizado reversamente, então esse VCB é negativo, tá? Então, esse termo aqui vai sumir, vai ficar só com um valor menos PN, tá? Esse excesso de portadores aqui no coletor. Tá? Com essa polarização que a gente fez aqui, tá? Certo? Então, esse excesso de portadores, ΔPC aqui, né, ele vai ser um valor muito pequeno. Tá? Polarizando direto, polarizando reverso. Tá? Bom, esse VBE, essa tensão que eu apliquei aqui, essa aqui, tá? Ela vai ser muito maior do que esse valor de KT sobre carga que a gente tem aqui dentro, na exponencial. Esse número vai ser grande. Então, eu posso desprezar esse 1. Então, o excesso de portadores, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Tá? Tirei só esse 1 aqui, porque esse valor aqui é bem grande. Tá? Bom, a equação de difusão era o quê? Era aquela equação diferencial de segunda ordem aqui. Né? Então, vou ter que colocar o valor de ΔP, o excesso, e derivar em relação a x. Tá? Vou supor que uma solução, então, para esse ΔP aqui, seria essa quantidade aqui, ou seja, uma constante vezes a exponencial de x sobre LP, e mais uma constante com a exponencial menos x sobre LP. Isso aqui a gente já viu, a gente já resolveu isso aqui no capítulo anterior. Tá? Então, para x igual a 0, né, se eu colocar x igual a 0, ΔP vai ser igual a ΔPE. Então, o excesso aqui, x igual a 0, ΔP igual a ΔPE. Aqui eu tenho a largura da base, WB. Tá? Nesse ponto, o excesso de portadores igual a ΔP.
PC. Né? Opa. Essas condições de contorno. Aí eu vou achar as constantes, C1 e C2, tá? Isso aqui, pessoal, é matemática, está resolvido na apostila também, tá? Isso aqui é mais simples. E aí eu consigo escrever uma expressão, então, tá? Para o excesso de portadores, né? Como sendo tudo isso daqui. E o ΔPC vai tender a zero, né? Porque a gente tem uma concentração de portadores minoritários muito pequena lá. Tá? Bom, eu vou pegar tudo isso daqui agora e vou jogar na corrente de difusão, onde eu tenho aqui, ó, o gradiente da concentração. Aí vou ter que derivar esse excesso em relação a x. Tá? E aí a gente vem para cá. Né? Então, fazendo aquela passagem, né, derivando, eu chego nessa expressão. Ninguém precisa se assustar, tá? É cotangente hiperbólica, cossecante hiperbólica, mas já vai, isso aqui a gente vai reduzir bastante daqui a pouco. Tá? Então, a corrente de lacunas que eu injetei no emissor, estão vendo que eu não estou mais escrevendo corrente, agora estou escrevendo J, tá? Isso aqui quer dizer corrente por área, densidade de corrente, tá? Corrente por área. Essa aqui é a quantidade de lacunas que eu joguei do emissor lá para a base, tá? Que difundiram lá para a base, certo? E no coletor, tá? Eu resolvi também a equação de difusão ali para o coletor e também cheguei nessa expressão aqui. Bom, eu tenho a corrente do emissor e tenho a corrente do coletor. Agora eu preciso achar a corrente da base. Como a gente tinha falado, a corrente da base, eu vou escrever como sendo a corrente do emissor menos a corrente do coletor. Tá? Então, vou fazer uma menos a outra e a gente vai chegar nessa expressão aqui, que pode ser escrita de uma forma mais simples, né? Se a gente lembrar que essa largura da base, a gente fez bem pequena, bem estreita, menor até do que o comprimento de difusão do portador, para que o tempo de vida do portador seja maior do que o tempo de trânsito dele passando lá dentro da base. Tá? Aí com isso a gente pode expandir aqui, em tangente hiperbólica, né? E a gente vai chegar nessa expressão aqui para a corrente de base, aproximadamente. Tá? Lembrando, aqui é LP, tá? Não tem quadrado. Tá? LP é igual a essa raiz quadrada do tempo de vida vezes o coeficiente de difusão. Nessa equação aqui, ó, corrente de base, a gente pode ver, ó, se a gente fizer a largura da base bem pequena, tá? Bem pequena, a gente vai ter uma corrente de base pequena. Se a gente tiver também um tempo de vida de portador bem grande, a corrente de base também vai ser pequena. Tá? Então, para diminuir a corrente de base, ou eu tenho que diminuir muito a largura dela, e aí é um problema, porque pode dar curto-circuito, ou eu aumento muito o tempo de vida dos portadores. Tá? Mas esse tempo de vida não tem como aumentar se não mudar o tipo do material que a gente está trabalhando. A gente não consegue mudar o tempo de vida. Aliás, até consegue mudar se a gente, por exemplo, botar uma base bem pouco dopada. Ou seja, com muito poucos elétrons. Tá? Aí talvez a gente consiga mudar alguma coisa aqui. Né? E aqui, então, a amplificação da corrente vai ser a corrente do coletor pela corrente do emissor, e a amplificação total é a corrente do coletor pela corrente de base. Tá? Entendido até aqui? Tá? Vocês não precisam se preocupar, tá, com esse monte de expressão aqui, certo? Sempre vai estar no livro, se vocês precisarem, né, na apostila também. Tá? A única coisa que vocês precisam saber é o que é cada termo aqui, tá? Lembrando, coeficiente de difusão do portador, comprimento de difusão do portador, excesso do portador entrando no emissor, excesso do portador no coletor, tá?
entendido? Alguém tem alguma pergunta? Não? As aulas vão muito rápido. Então tá, gente, a gente vai parar aqui, aí na próxima aula a gente continua, tá bom? Lembrem que tem que entregar a lista de exercício na segunda-feira até às 8 horas. Tá? Vocês têm o final de semana aí para trabalhar na lista. Tá? Qualquer dúvida é só me mandar e-mail que eu respondo. Bom final de semana para vocês.